Diz aí, pessoal, tudo joinha? Tudo 100%, apesar do frio aqui em Atlanta. Bom pra gente, né, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, aproveitar esse tempo de descanso e meditar nas coisas de Deus. Fazer um café, né, estudar a palavra de Deus. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês sobre os utensílios sagrados, né, do tabernáculo, os pães da proposição, também conhecidos como pães da presença. Esses pães estavam constantemente na presença de Deus. Esses pães eram feitos para os sacerdotes, né? Os sacerdotes comiam esses pães. Apenas os sacerdotes poderiam comer esses pães. Os pães sem fermento, Deus ordena que o povo comesse pães sem fermento, desde quando ele liberta o povo lá do Egito, né, antes do tabernáculo, porque o fermento ele foi criado pelos egípcios. O processo de fermentação do pão para levedar a massa do pão foi criado pelos egípcios, né? Se você pesquisar na internet, você vai descobrir que quem criou o processo de fermentação do pão foram os egípcios. Eles molhavam a massa e deixavam essa massa exposta ao ar livre por um tempo determinado, algo em torno de 6, 7 horas, até que os micro-organismos que contém no ar penetrasse nessa massa e fermentasse essa massa. Aí eles pegavam um pouco dessa massa e misturava com a massa sem fermento. Isso levedava toda a massa, fazia toda aquela massa crescer. Esse processo quem criou foi os egípcios. E nós adotamos esse processo. Hoje a indústria já usa meios mais químicos para fazer isso, né? Mas quem desenvolveu todo esse processo de fermentação do pão foi os egípcios. E a gente sabe que o Egito representa o mundo, né? Uma cultura que não eles eram uma cultura anti, né, a Deus, anti as coisas de Deus, uma cultura que representa o mundo em si, né? E Deus retira o povo de Moisés lá de dentro do Egito. Então ele quer dizer que o fermento ficou para trás, né? As coisas do Egito deveriam ficar para trás, deveria ser abandonado, né? A nova caminhada com Deus requeria uma vida sem fermento, né? Uma vida totalmente sem as práticas do passado, né? A velha natureza deveria ser abandonada, né? Isso acontece quando Deus nos chama, né? Deus ele apresenta a salvação e nós entendemos que o amor dele, né? Pela sua criação, desde Adão, ele já prometeu o resgate, né? O plano de resgate, o plano de redenção, que foi revelado em Jesus. Essas coisas do tabernáculo, tudo aquilo remete a Jesus e o ministério de Jesus e o trabalho de redenção de que Jesus faz e o uso da igreja nesse plano de redenção, né? Porque a igreja ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Ela naquele candelabro ali do santuário, um candelabro que ele era feito todo de ouro e ele era enfeitado, os candeeiros eles eram enfeitados de flor de amêndoa. A amendoeira
É uma árvore que, se você pesquisar na internet, você vai descobrir que ela é uma árvore que ela tem propriedades medicinais, inclusive anti-inflamatórias. Ela tem poder de cura, né? A amendoeira tem poder de cura. Se você pesquisar, você vai descobrir as propriedades medicinais da amendoeira. E Deus usa essa flor de amêndoa, da amendoeira, para enfeitar o candelabro. E nisso, a gente sabe que aquele candelabro representa a igreja. Porque em Apocalipse, quer ver? Diz, no capítulo 1 de Apocalipse diz, né? Aqui lá no verso 20, lá no final ele diz, Jesus revelando a João o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Né? Jesus revelou para João que o castiçal de 7 candeias são as 7 igrejas. A totalidade da igreja, representa a igreja também. Isso é bom para a gente entender que a igreja tem esse poder de cura. Né? A mesma propriedade que a amendoeira tem, o óleo de amêndoa, ele é um ótimo hidratante da pele. O óleo de amêndoa ele serve como anti-inflamatório para queimaduras. Ele tem muitas propriedades, então tem propriedades de cura. E a gente sabe que a igreja tem esse chamado, né? De cura das pessoas. Por meio de Cristo, né? Todo Deus, o Espírito Santo, ela atua no meio da igreja, né? Lá em João, quando Jesus se apresenta no capítulo 1 para João, no verso 12, ele diz: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, está falando de Jesus, vestido até aos pés de roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então quer dizer, João viu Jesus no meio dos 7 candeeiros, né, do castiçal. No meio dos candeeiros, Jesus estava. Ele está no meio da igreja. Ele age por meio da igreja, por intermédio da igreja, né? Mas voltando para os pães da presença. Esses pães não eram apenas para os sacerdotes comerem esses pães. Mas certa ocasião Davi comeu desses pães. Mas quando Davi se encontrava fugitivo de Saul, né? Saul descobriu que Davi fora ungido rei de Israel, e isso acendeu a cólera de Saul, e Saul desencadeia uma perseguição a Davi. E Davi vai buscar refúgio na casa de Deus, que era este o tabernáculo, né? Não que Deus vivesse em um tabernáculo, né? Mas Deus, ele representava aquele tabernáculo como a habitação dele. Mas isso era uma forma... o tabernáculo tem mais uma conotação de ensinar as coisas futuras. Deus usa como uma forma didática de ensino do que ele habitava ali dentro, né? Porque Deus, ele não habita em casas feitas por mãos de homens, e o tabernáculo ele foi erguido por mãos humanas. Ele era uma cópia, o tabernáculo é uma cópia daquele que está nos céus. O tabernáculo que Deus habita estava nos céus.
a habitação de Deus. E aquele tabernáculo ali, Deus, ele é uma cópia, e Deus o usa também para nos ensinar as coisas para que preparasse as pessoas para que entendesse o plano de redenção. Porque tudo se resume no plano de redenção, né? O resgate do homem do pecado. Tudo se resume nisso. E Davi busca refúgio. Davi sabia, no livro de Oséias, o que diz Oséias? Capítulo 14, verso 3, parte B, diz, a versão King James da Bíblia: Tu és nosso Deus, és compassivo, e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Davi sabia que Deus cuida dos necessitados. E Davi se encontrava muito necessitado. Davi não tinha abrigo, nada. E Davi se lembrou do tabernáculo de Deus, da casa de Deus. E Davi busca refúgio ali. E o sacerdote ele se encontra num dilema. O sacerdote tinha apenas os pães da presença, que eram pães santíssimos, né? Tudo que relacionado ao tabernáculo era algo muito, muito fino, né? O trigo que era dedicado à confecção desses pães era trigo de melhor qualidade, da primeira colheita, trigo fino. O azeite que se usava para queimar no candelabro era azeite fino, era azeite da primeira extração das olivas. A primeira prensa da oliva era retirado e entregue para que se mantesse o candelabro aceso. Então, era tudo algo santíssimo. E o sacerdote se encontrou num dilema. Davi era um homem que havia sujado sua mão com sangue. Davi era um guerreiro. Ele era um ótimo soldado, né? Ele era um grande soldado, mas Davi havia sujado suas mãos com sangue, porque o soldado tinha, né? O dever dele era o derramamento de sangue. Por isso Deus não permitiu que ele construísse o templo de Salomão. Porque Deus falou, não, você derramou muito sangue, Davi. E Salomão ficou encarregado de construir, porque Salomão não havia derramado sangue como Davi derramou. E o sacerdote se encontrou num dilema. O que fazer, né? Eu dou o pão para Davi comer? Ou eu mando Davi embora sem o alimento? Às vezes, né, a gente se encontra nesse dilema. A lei levítica dizia que não podia dar o pão. Dizia que o pão era apenas a sacerdotes. Davi não era um sacerdote da ordem levítica. Mais pra frente a gente vai descobrir que Davi tinha um chamado sacerdotal. Porque ele veste uma mitra sacerdotal, ele veste uma túnica sacerdotal. Quando ele resgata a Arca da Aliança e ele traz essa arca para o seu palácio. Ele estabelece a ordem de adoração davídica. Davi, ele entrava e ele falava com Deus, e ele entrava no lugar santíssimo, não no tabernáculo, mas no palácio dele. Ele faz com que a arca se repose no palácio. Ele era muito... Davi, quando resgatou a arca, ele pensou, não, eu não vou levar a arca de volta para o tabernáculo. Eu sou, né, Deus é rei. Deus vai habitar no lugar aonde ele é digno, no palácio. E isso agradou o coração de Deus.
E Davi, então a gente vê que Davi tinha um chamado sacerdotal, mas ele não vinha da ordem levítica, né? Ele era da tribo de Judá. Jesus, ele não veio da ordem levítica, né? Ele vem da ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à ordem levítica. Por isso que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, né? Jesus ele vem de uma ordem celestial, né? Ele não vem da ordem levítica, que era uma ordem que se corrompeu, que era uma ordem formada por homens, né? Que se corrompiam, né? Eles se corrompiam facilmente, eles deixavam, se afastavam de Deus. E Davi também tinha chamado sacerdotal, mas ele não poderia comer, segundo a lei levítica. E quando você se encontra nesse dilema entre devo, né, porque o resumo de toda lei é o quê? Não é o amor? Se a gente for lá em Mateus, a gente vai descobrir o resumo de toda a lei. O que representa a lei. A base de toda a lei, dos salmos e dos profetas. A gente vai entender qual que é a base. Quer ver? Deixa eu buscar aqui no aplicativo. Capítulo 22, o verso 36 de Mateus. Ó. Os fariseus perguntam a Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Isso aqui, Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Amar a Deus é o primeiro grande mandamento. O segundo, ele está no mesmo nível, no mesmo patamar. Jesus põe no mesmo nível. O segundo, semelhante a este. Ele é semelhante, parecido a este. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O sacerdote, ele entendia isso. Toda a lei e os profetas dependem do amor. O amor, ele é, né, como Paulo diz, eu passo a vos ensinar um caminho sobremodo excelente. Está lá a carta que ele escreve aos Coríntios, né, o capítulo 13 da carta, primeira carta aos Coríntios, onde Paulo escreve ali sobre a excelência do amor, que o amor em tudo tem primazia. Tudo que nós fazemos pode ser até a mais perfeição, a coisa mais linda do mundo. Mas se não houver amor nisso, é tudo perdido, né? De nada adianta. Paulo fala, se ele entregasse o corpo dele para ser queimado vivo e desse toda a sua riqueza aos pobres, se não tiver amor, todo esse trabalho de caridade é perdido. E o sacerdote entendia isso. O sacerdote deu os pães para comer a Davi e dispensou, e Davi comeu esses pães, e não só Davi, mas os homens de Davi também comeu esses pães. Davi, ele sabia que a casa de Deus é a casa do pão. Tanto é que a cidade onde Jesus nasceu, Belém, quer dizer a casa do pão. Belém quer dizer a casa do pão. E Davi sabe que Deus é o Deus do necessitado.
Então, quando a gente estiver nesse dilema de, de ajudar ou exercer a justiça, porque a lei dizia para o sacerdote, não podia dar o pão. Mas de que depende toda a lei? Não é o amor? Se o que o sacerdote fez foi em nome do amor, ajudar o necessitado, por isso que quando a gente vê alguém em estado de necessidade, a gente não deve pensar duas vezes. Né? A passagem do bom samaritano ilustra bem isso. O bom samaritano, ele não se importou em saber quem era aquela pessoa ateada ao chão. Ela não se importou se era uma pessoa moribunda, uma pessoa que, que, que estava ali, mas não se importou se era uma pessoa de má índole. O bom samaritano não se importou com isso. Ele não pensou duas vezes antes de estender a mão àquela pessoa. Então o amor, em tudo ele tem a excelência de Deus. Tudo, em tudo. Quando a gente estiver nesse dilema, se eu ajudo, não ajudo, não ajudo. Quando você vê o seu próximo, o seu semelhante em necessidade, não pense duas vezes. Deus vai te dar a bênção para exercer isso. Deus vai te conceder a bênção. Porque o bom samaritano não preocupou em saber se aquela pessoa era de má índole. Às vezes, poxa, mas eu vou ajudar essa pessoa é de má índole, isso vai acabar manchando a minha reputação. Mas Jesus não é o que o bom samaritano ensina, aquela passagem. O bom samaritano não ensina a gente a ver essas coisas, mas ajudar o nosso semelhante. Não importa quem seja. Se é algum membro da igreja, se é alguma pessoa que não é crente, se é uma pessoa que não crê em Deus, não importa. Você vai conseguir a bênção de Deus. É só levantar a mão e estender a mão. O resto Deus se encarrega. Se você deu esse passo, Deus move um exército para te ajudar. Deus ele move um exército. Né? Deus esse tipo de coisa, Deus ele não incita em levantar suportes para você. Ele não pensa. Deus você tem a bênção de Deus completamente para esse tipo de coisa. Então, os pães asmos representa isso, né? Um pão totalmente puro. E Jesus, né, ele é esse pão. Como João capítulo 6, o verso 35, diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Davi foi até esse pão e comeu esse pão. Aqueles pães representavam Jesus. Davi foi até lá e comeu o pão. E Jesus está dizendo aqui: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu fecho esse vídeo para não delongar muito com essas palavras, né? Davi, ele foi e sempre, né? Ele foi uma representação que eu acho mais completa de Jesus, né? Ele é uma prefiguração de Jesus. Davi, ele tinha essa unção de sacerdote, apesar de não ser da tribo de Levi, ele tinha essa unção de sacerdote.
Davi tinha uma unção de profeta, Davi profetizou, Davi, se você ler os Salmos, há muita profecia de Davi sobre o Messias. Então ele era um profeta de Deus. E Davi era rei. Ele foi rei de Israel, né? E Davi também, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, ele é uma das prefigurações mais amplas do trabalho de Jesus, né? E Davi, ele amava cuidar do povo. É um rei que Israel sente falta dele até os dias de hoje. É um rei que tinha esse coração compassivo. Ele era cheio de compaixão, Davi. Davi, ele não era indiferente aos necessitados, porque Davi, um dia ele se lembrou: eu já fui necessitado. Eu sei o que é ter fome. Né? Davi soube disso. E ele comeu o pão puro, pão sem fermento, lá do tabernáculo de Deus. Se você tem esse desejo de como Davi, entrar no santuário de Deus e comer o pão dele, isso foi estendido a todos os povos, línguas, tribos, nações. Todos os povos. A nova aliança, ela se expandiu, ela se estendeu a todas as nações. Por isso que é chamada de uma aliança superior. O escritor de Hebreus apresenta a nova aliança como uma aliança superior. Porque nós não dependemos mais daqueles rituais do tabernáculo. Nós não dependemos mais de se dirigir até uma cidade, até Jerusalém, para poder adorar a Deus. Nós não dependemos mais de sacrifícios de animais. Tudo isso ficou lá para trás, né? Jesus estabeleceu uma ordem superior. O propósito das coisas do tabernáculo é nos ensinar sobre Jesus. Assim como Davi foi lá e comeu do pão, nós podemos ir até Jesus e comer o pão que é o pão verdadeiro. Não é aquele pão simbólico. Davi comeu o pão simbólico, que simbolizava Jesus. Nós podemos comer o pão verdadeiro. E esse pão a gente obtém redenção. A gente obtém cura. Né? Não é à toa que o candelabro que representa a igreja tinha flores de amêndoas. Era pesquisa depois as propriedades do óleo de amêndoa. Você vai ver que é uma árvore que tem poder de cura. Então, a gente, ao comer do pão vivo de Deus, a gente obtém cura, redenção, acesso a Deus. Né? E eu encerro aqui essa mensagem. No próximo vídeo eu quero falar do utensílio mais santíssimo do tabernáculo. Né? Eu falei aqui um pouco sobre o candelabro. Esse candelabro representa a igreja e ele representa Jesus, que é o cabeça da igreja. Né? E que a amendoeira tem esse poder de cura, de redenção. Redenção é pôr alguém em liberdade. O sentido da palavra redenção é pôr alguém em liberdade. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo escreve lá: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, né, para permanecer firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não
e não tornais a voltar a um jugo de escravidão. Jesus nos liberta, mas Paulo diz que a gente tem que permanecer firme nessa liberdade. E a gente não pode nos pôr de novo de volta a um jugo de escravidão. Temos que permanecer firme na liberdade. Né? Jesus, esse é um dos objetivos de Jesus, pôr um povo em liberdade. Moisés não pôs o povo em liberdade, tirou da fornalha acesa e pôs eles em liberdade. E a palavra de Deus diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Né? E falei desses dos pães sem fermento, do candelabro. Havia também um altar de incenso. Esse altar representa as orações que são feitas a Deus. E chegam até as narinas de Deus, né? Como um cheiro suave. Deus se agrada das orações. É um incenso suave para Deus. Por isso que Deus ele quer ter esse relacionamento, que a gente busca Ele em espírito e em verdade. Tudo que nós precisamos para poder se colocar na presença de Deus é um espírito de verdade, né? Um espírito sincero. Deus sabe que nós somos pecadores. Para isso, Deus providenciou um meio de retirar esse pecado. Como quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele retira o pecado. A antiga aliança, ela não retirava o pecado, ela encobria o pecado. A nova aliança retira o nosso pecado. E quando a gente deposita o nosso pecado neste sacrifício em Jesus, esse pecado é apagado, retirado. E nós temos livre acesso a Deus. Então lembre-se disso, que o candeeiro tem poder de cura, né? A amendoeira, depois pesquisei sobre a amendoeira, o poder de cura que tem, para a propriedade medicinal, anti-inflamatório, né? Cura inflamações. Às vezes nossa alma está inflamada, né? Então esse candeeiro, Jesus, ele tem esse poder de cura. E João viu Jesus no meio de 7 candeias, no meio do candeeiro, no meio do candelabro, andando nos candeiros, nas 7 candeias, né? O desejo de Deus é esse, que nós entendamos esses mistérios e que nós experimentamos essas coisas, né? Para a gente saber que Ele é um Deus de misericórdia. Davi confiou completamente nessa misericórdia. Deus sabia que Deus ama mais a misericórdia do que o juízo. Deus quer nos livrar do juízo dele, por causa da misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Né? O plano de redenção de Jesus é isso: Jesus triunfando sobre o juízo. O juízo que está destinado, né, aos os nossos pecados, o juízo sobre os nossos pecados foi transferido a Jesus, a todos aqueles que reconhecem isso. E nós temos acesso a Deus. E espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre as coisas do tabernáculo.
E no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre a Arca da Aliança, que estava lá dentro da arca as tábuas da aliança de Moisés, né? Um recipiente onde se guardava o maná que caía do céu e a vara de Arão, né? Estavam essas três coisas lá dentro da Arca da Aliança. E eu encerro por aqui. Vamos aproveitar o frio de Atlanta, meditar nas palavras de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Porque Deus diz que Ele quer mais o conhecimento da palavra do que sacrifícios de holocausto. Deus quer que a gente, medite mais na palavra. Coisas grandes e ocultas Ele revela para quem busca de todo o coração. Coisas grandes e ocultas. Está lá, Jeremias 33, verso 3. Todo aquele que o busca de coração e de todas as nossas forças, Deus revela coisas grandes e ocultas. Coisas acerca do reino dele, coisas acerca dos mistérios de Deus, né? Deus ele tem muitas coisas que são mistérios. E por isso que nós dependemos dele para entender essas coisas, tá bom? Vai fazer um café aí e curtir o frio e a neve de Atlanta. Um forte abraço e fique com Deus. Que Deus abençoe a todos.